Como Treinar o Seu Dragão em live action chegou aos cinemas e surpreendeu até mesmo quem já conhecia a franquia. Muito interessante como ele consegue envolver o telespectador, ele consegue se conectar. Finalmente, essa transição animação para live action começa a fazer sentido. Parece que começou a valer a pena. Começa a valer a pena. Como Treinar o Seu Dragão ampliou, ele saiu maior. Aqui nesse vídeo vamos trazer algumas questões mais profundas, questões psicanalíticas, algo que talvez você não tenha pensado. Mas, antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Cinema. É interessante a decisão que o filme tomou, que o roteiro tomou, seguiu muito fiel à animação. Isso não estragou a experiência, foi um caminho seguro. Interessante é perceber como os dragões, mesmo sendo live action, eles têm um quê, digamos assim, fantasioso. Os dragões são quase mágicos. Tem uma quebra que foi fundamental para nos conectar. Com relação aos atores, não é tão positivo porque parece que também eles querem representar muito fiel ali a animação e aí sim, aí não fecha tanto, mas também não estraga a experiência. Estou aqui fazendo uma observação porque isso foi possível perceber até na sala de cinema, quantas pessoas estavam conectadas com o filme, estavam se emocionando. Foi muito interessante a sua observação. E Lacan já dizia, o olhar do outro que nos constitui. Em Como Treinar o Seu Dragão, parece que o olhar principalmente do Banguela, por tornar ele com um olhar um pouco mais humano. Parece que foi aí que começou nos envolvendo. E depois, no decorrer do filme, já estamos muito conectados. Foi muito interessante e reitero, mesmo para quem já conhecia, sabia exatamente o que ia acontecer, é possível perceber que se envolveu com o filme. E esse olhar do Banguela é interessante porque ele não é ameaçador, ele é um olhar curioso, muito vívido, mas isso já tinha na animação, então talvez tenha realmente algo a mais. Mas você também sentiu isso? Você sentiu tocado por esse olhar? Se envolveu? Percebeu isso? Como foi essa experiência? Temos nos primeiros minutos ali do filme uma sequência de ação que foi ampliada e é bem interessante porque parece em determinado momento um totem e que o soluço está escondido ali atrás. Esse totem está em chamas e cai e aparece a figura do pai. Então tem um contraste interessante, né? Esse símbolo, né? Esse simbólico do totem e que o soluço está escondido e o pai aparece. O pai que é o chefe, que detém o poder, que é então a pessoa mais imponente ali da vila. E a partir disso podemos fazer uma leitura psicanalítica, citando o texto de Freud, um pouco denso, Totem e Tabu, mas eu vou resumir aqui. Ele traz o pai da horda primitiva, que é um pai que tem tudo, detém todo o poder, todas as mulheres. Isso acaba desacomodando os filhos vendo esse pai tão poderoso e eles destituem esse pai, mandam ele de arrasta para cima, e isso é muito simbólico porque eles querem de alguma forma uma organização, uma lei, mas também não querem esse pai vivo. Então eles erguem um totem como uma homenagem, é algo que mantém esse pai vivo internamente, como um organizador. Temos aí a marca de uma constituição da lei. Esse pai que se foi marca a lei, mas também marca a culpa. No universo do filme fica muito fácil identificar o pai do soluço como a lei máxima. Ele fala da ancestralidade, nós vemos as estátuas atrás dele. Toda a vila ali gira em torno da sua autoridade. Só que todo esse poder, ele acaba criando amarras. Soluço cresce com esse peso.
o peso de ser ou ter que ser igual ao pai, de herdar esse poder. E o totem queimando ali no início pode até não representar naquele momento uma mudança, mas parece antecipar ali que haverá ruptura, porque todo esse poder não dá espaço para o novo. Então é difícil se reinventar. Reinventar no sentido que não é apenas sentar no trono que antes era do pai. Isso envolve muitas questões de transformações. Isso é muito simbólico porque envolve a culpa. Percebemos que Soluço ele não sabe o que fazer. Como que ele vai mudar tudo que foi passado de geração em geração? Não é algo fácil, aliás, bem pelo contrário, é muito difícil. Ele precisa carregar um peso simbólico de formar uma nova ordem. I know this looks suspicious, but funnily enough, Tem uma fala que é muito interessante, um diálogo, na verdade, que Soluço diz para Astrid: eu sou o único Vink que não consegue matar um dragão. E ela diz: mas você foi o primeiro a montar em um. Parece aí até uma fala de um alívio narrativo, de uma transição, mas é muito maior que isso. Bom, tem sim uma transição, mas no outro sentido, no sentido psíquico. Ele sai de um lugar de derrotado, de vergonha, para potência. É possível fazer essa leitura, é aí que faz essa virada para um novo laço social. E logo depois disso, eles montam em outros dragões e vão resgatar o pai de Soluço e os outros que estão lá naquele duelo, na verdade sendo massacrados, né? E vemos aí quanto o filme também consegue nos envolver numa forma sutil, numa forma simbólica. Esse lugar do pai, ali no filme, ele começa a cair, né? Então surge um novo social, a figura paterna se rompe, agora puxando para a realidade, o quanto isso está internalizado em todos nós. Sabemos que o lugar do pai é simbólico, por isso que é transmitido. E muitas vezes não nos damos por conta, mas não queremos ultrapassar o pai. É como uma barreira, e não é por medo, e sim por fidelidade. E romper essa barreira é muito difícil, e Soluço faz isso. Não numa negação ao pai, não se trata disso, e sim de uma ressignificação, aliás, né, muito saudável. Então talvez isso nos toque subjetivamente. Claro que muito das expressões, e aí sim dos atores, quando eu falei, talvez pessoal como ponto negativo, né, quando os atores querem representar muito a animação, fica algo um pouco forçado, mas isso não acontece o tempo todo. Então conseguimos nos conectar também nas expressões, no olhar, conseguimos ter empatia facilmente. Então penso que seja muito interessante olharmos a partir dessa leitura, porque além de tudo isso, dessa conexão com as expressões, temos esse lado subjetivo que nos envolve, que vemos o quanto o Soluço ressignificou aquilo que herdou. Fazendo uma leitura com relação aos dragões, pegando, claro, o Banguela, mais uma vez, como exemplo, né, podemos entender como ele representando, ou eles, né, os dragões, representando os nossos desejos, que muitas vezes atacamos, negamos. Se você prestar atenção no social, não é tão difícil de identificar toda essa agressividade que existe atualmente, né? Muito é por conta daquele desejo que tentamos esconder, que não queremos ver, que queremos eliminá-lo. Mas Soluço faz diferente. O Soluço, ele se aproxima do Banguela, ele nomeia, né, o Banguela, e podemos entender que ele escuta. Temos essa representação. Ele
ele não ataca, não confronta, até ele tenta, mas diante do olhar ali ele não consegue. Então abre um espaço de respeito, oferecer algo que ninguém tinha oferecido em outro momento. Claro que falando aqui parece muito fácil, mesmo no filme não é assim tão simples. A hesitação, a observação, o soluço observa de longe, tem medo, Banguela também tem que lidar com o vazio, tem que lidar com o não saber, e a partir disso o vínculo vai ser criado, né? Não é algo tão simples dessa forma, né? Essa forma de se vincular, né? Com um estranho, com não ter uma resposta pronta, e é isso que o soluço faz, oferece para o Banguela, né? Não tem uma resposta que ele já tem que ter uma reação imediata, então vai se constituindo esse vínculo. Realmente acho que é isso que nos conecta, né? E aí, bom, né, com o olhar do Banguela, facilmente conseguimos nos apegar ao filme. Eu penso que tenha ficado muito claro que Como Treinar Seu Dragão emociona, e não é só pela nostalgia ou por questões estéticas. Ele toca em temas muito sensíveis, algo que, num primeiro momento, nem percebemos, precisamos olhar mais a fundo. Temos aí a tensão de herança e criação. Vemos que Soluço não quer vencer seu pai. Ele só quer transformar aquilo que ele conheceu, até mesmo a partir desse pai e dessa cultura. Isso é muito profundo, isso é psicanalítico. Isso é magia da sétima arte. Podemos olhar por diversos outros ângulos para esse filme, mesmo dentro da psicanálise. Fora dela, então, podemos ampliar ainda mais. Alguns temas saltam um pouco mais aos olhos, né? O exílio, tem as questões referentes à inclusão, a partir daí da deficiência física, isso também é apresentado, entre tantos outros temas que talvez podemos ainda abordar aqui no canal. Mas você, o que achou desse filme? Comente aqui como ele mexeu com você. Você conseguiu se envolver? Fez sentido as questões que abordamos? Quais outros temas podemos falar por aqui? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos aqui do canal. Filmes, séries e animes você acompanha aqui no canal Cinema. E até a próxima!